salve você que gosta de um bom bate-papo, informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado é para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multitude, @meumultitude, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, boleiro, resenheiro, curioso, cara que adora trocar ideias sobre futebol. E antes de apresentar o nosso convidado, que hoje teremos uma aula de futebol, já vou pedir para você se inscrever aqui no podcast. Se você não está inscrito, não se inscreve, que não custa nada, cara. Vai lá, clica aqui, se inscreva, ative as notificações, pega esse conteúdo aqui, compartilha com todo mundo que gosta de futebol, principalmente sobre gestão de futebol, futebol moderno, o que está acontecendo hoje na revolução do futebol. Você que é fã do... talvez você que é jovem não viu o Pelé jogar, mas... Seu pai, seu avô, essa turma toda viu o Pelé jogar, então a gente vai falar aqui hoje muito também de Pelé, entre outras coisas, vamos falar de Flamengo, administração de futebol, CBF, muita coisa legal. E também não deixe de se inscrever no nosso Instagram, que é o @sorresenhapodcast, @sorresenhapodcast. Você entra no Instagram, vê lá os cortes, eu boto muito corte por dia, o Só Resenha bota muito corte por dia, lá você vê, tem uma noção de como está o programa, o que vai acontecer, você vai cair aqui no programa e vai ver o programa na íntegra, tá legal? Então, vou aqui apresentar meu convidado, Hélio Viana, empresário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando aqui de tarde, mas a gente não sabe que hora a nossa audiência vai assistir, né? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, meu, de verdade. É um prazer ter você aqui. Já sei que vou aprender muito com você, então espero ser um bom aluno para ter uma boa aula com você. Obrigado aí. Não, imagina, Ailton. É um grande prazer para mim também estar aqui no Só Resenha e falar de futebol sempre é encantador para todos nós que vivemos isso aí, gostamos muito. Prazer é meu. Ah, legal. Ô, Hélio, eu já vou começar aqui. Eu tinha um roteiro, mas aqui eu nunca tenho roteiro, que aqui é um bate-papo, né? E eu já vou começar quebrando aqui. Um pouquinho antes da gente começar a falar, de começar a gravar, você me falou que por pouco você e o Pelé não compram o Santos. Queria que você contasse essa história aí pra gente. Como é que é essa história? Não, isso é o seguinte, eu sempre deixei claro para todo mundo, eu sou Flamengo, torcedor do Flamengo, mas sempre amei o Santos desde moleque, desde criança lá, por conta até da história do Pelé no Santos e tudo mais. E eu considero hoje, estou no mundo dos negócios, acompanhei o desenvolvimento, o crescimento dos negócios do futebol, a estrutura do futebol, a estrutura econômica do futebol desde a década de 90, que foi realmente onde o futebol mundial se transformou. E eu sempre considerei o Santos uma joia da coroa aqui no Brasil. Eu acho que principalmente pela história do Pelé e o Santos no mundo inteiro, eu acho que é o melhor clube para você fazer um bom trabalho. Então, sempre tive isso na minha cabeça. Só que agora, ultimamente, com a chegada das SAFs no Brasil, essa transformação e tudo mais, eu tenho ótimas relações com alguns fundos internacionais, um fundo árabe ali me consultando sobre alguns negócios que nós podíamos fazer. Eu imaginei que, pela história, o Santos seria o mais bem classificado para desenvolvermos um projeto internacional. E foi quando eu liguei para o Pelé, eu falei para o Pelé, olha, tem um grande fundo aí com ideia de investir num clube de futebol e acho que nós poderíamos pegar o Santos e fazer uma transformação. Montamos um time excelente ali, trazemos um técnico de padrão internacional e pelo nome que o Santos já tem, pela marca que ele já tem, eu acho que seria um sucesso. E o Pelé se encantou, mas isso foi 6 meses antes dele morrer. Aí depois conversei com o filho dele já me ligou, falou, o papai me falou, mas nós estamos com um problema para resolver, a marca foi vendida, os americanos não querem concordar, de repente não vão concordar em vocês fazerem um projeto conjunto com o Santos, porque eles têm que estar dentro. Eu sei que foi um negócio meio complicado, mas não deu tempo de desenrolar isso tudo, porque logo em seguida a saúde do Pelé começou a ficar ruim e acabou não acontecendo. Mas eu confio muito o Santos é um patrimônio nacional, é um nome muito forte, o mundo inteiro conhece o Santos, a história do Pelé está ligada ali, é um clube que deveria estar numa posição melhor. E como é que foi a reação dele, assim, em ver a possibilidade de, por repente, comprar o clube do coração dele, onde ele foi revelado, criado? O nome dele está associado ao Santos, é uma parte da vida dele.
carinho que ele tem pro Santos, como é que ele enxergou essa possibilidade? Não, é claro que não foi nem com tanta surpresa, porque durante todo o período em que nós tivemos negócios juntos, fomos irmãos, a gente viajava sozinho pelo mundo afora, mais de 80 países, muita conversa. Nossa relação realmente era de um irmão, um pensava como o outro. E a gente sempre teve ideia de fazer alguma coisa com o Santos. Tanto que teve um período, um dos últimos períodos em que o Santos esteve muito bem, foi quando nós colocamos lá na presidência do Santos o Samir, e foi ali que nós conseguimos construir o centro de treinamento. O Santos não tinha. Nós fizemos aquele centro de treinamento lá, trouxemos uma empresa na época, uma empresa de plano de saúde para patrocinar. Fizemos o CT, que projetou aí esse monte de craques aí que a gente conhece. Foi mais ou menos naquele mesmo período que o Santos chegou à final do Campeonato Brasileiro de 95, ali quase que ganha, merecia ganhar. É claro que houve uma pressão, houve uma situação ali meio estranha também, que não permitiu que o Santos ganhasse, mas foi um período em que a gente já estava pensando em fazer alguma coisa pelo Santos. Sempre foi o sonho do Pelé, não é nem ser dono ou não ser dono, sempre foi o sonho do Pelé, e era meu sonho também, a gente pegar esse clube e transformar ele num gigante mundial novamente. Por isso que quando eu voltei a falar com ele, os olhos dele brilharam. Caramba, será que a gente vai conseguir pôr de pé esse projeto de vida que a gente sempre pensou? Foi isso aí. A gente começou com um tema inusitado, né? Novo, assim, uma coisa que quase ninguém sabe dessa história, que vocês quase compraram no Santos. Mas vamos voltar um pouco aqui. Deixa eu te apresentar melhor, porque eu falei que o Hélio Viana é empresário, mas faz uma breve apresentação sua, assim, sua carreira, gestão. E você foi, para quem não sabe, você foi sócio do Pelé durante 20 anos, foi isso? Geriu a carreira 20 dele. anos, Faz uma breve apresentação. Não, isso aí foi o para a nossa seguinte. audiência. Eu sou bacharel em Direito e Administração de Empresas, meu mestrado é em Administração de Empresas, dou aulas e tudo mais. E eu comecei minha vida muito cedo, fui assessor do governador Brizola no primeiro mandato dele no Rio de Janeiro, eu com 20 anos de idade. 83, eu com 20 anos de idade, 22 anos de idade ali. E foi nesse período que eu conheci o Pelé, em 83. Só que estava fazendo um filme aqui no Rio de Janeiro, precisava de ajuda do governo, aí eu comecei a ajudar ele. E eu era muito politizado na época, começamos a ter longas conversas, ali, jantares, e aí já começamos até a viajar juntos. Aí veio a campanha das diretas já, na época, envolvi o Pelé na campanha das diretas também. E logo em seguida o empresário dele deixou de cuidar das coisas dele, porque ele já tinha parado de jogar bola também. Naquela época parou de jogar bola, você não tem mais negócio para fazer. Era sempre assim, os jogadores encerravam a carreira... Deixa eu fazer uma breve... Quando ele para de jogar... Porque assim, dizem que ele só ganhou dinheiro depois que parou. Quando ele para de jogar, ele já para rico ou não? Ele já estava, quer dizer, ele não estava pobre, mas a situação financeira dele não era boa. E foi isso que nos ajudou. Eu estava com uma cabeça maravilhosa, eu acho que Deus me premiou com essa inteligência. Só que eu não tinha dinheiro, eu estava duro. Então, em tese... juntou o Pelé, que tinha um passado fantástico, o maior do mundo, mas estava com pouco dinheiro, e eu que poderia ter um futuro, mas também não tinha dinheiro. Sim. E a gente foi ali naquele momento que a gente se juntou, e foi quando o Pelé, inclusive, mesmo com uma situação financeira, ele tinha uma casa, um patrimônio bom, tinha algum dinheiro guardado e tudo mais, mas não era nada disso. E a ideia dele já era... Os padrões de hoje, ele tinha uma vida boa, mas não... Então, a ideia dele já era até meio que parar, se aposentar, ficar por aí. Aí eu ainda brinquei com ele. Falei, porra, não, Pelé, na minha vez, não. Então agora vamos voltar a ganhar dinheiro, porque o empresário já tinha abandonado ele. Vamos voltar a ganhar dinheiro. Ele pegou e falou, mas onde nós vamos ganhar dinheiro? Eu falei, isso que é. Aqui no Brasil a gente não ganha, aqui já bateu no teto. Vamos lá para fora de novo. Eu vou voltar, vou começar a viajar, vou atrás e, vou arrumar coisa pra gente aí, ainda tem muito chão pela frente, vamos transformar. Aí o Pelé pegou e concordou. Ele falou, não, então tá bom, vai, faz como você quiser. Aí a primeira coisa que eu fiz foi reaproximar ele do Avelange, que eles estavam brigados. E aí reaproximei até com a ajuda do Álvaro, da Camélia, que era amigo dele, falamos com o Avelange, aí depois peguei ele, levei até o Avelange, conversei com o Avelange, aí foi o primeiro contrato internacional que eu arrumei para ele. Foi de ser fazer a campanha do Fair Play da FIFA.
Que ano isso? Isso foi em 86, 86, final de 85, 86, por aí. Aí, com aquele dinheiro ali, já começou a dar um gás para a gente e já melhorou também, porque aí já começamos a voltar para o exterior, a poder viajar novamente com a FIFA, visitava alguns países, aquilo já melhorou. Aí, logo depois, eu trabalhei para tirar ele da Band e colocar na Globo, conversei com o Boni e tudo mais, aí já foi mais um alento ali. Aí, logo em seguida, vieram os 50 anos dele, eu resolvi fazer uma festa, que ninguém comemorava 50 anos na época. Falei, pô, vamos fazer uma puta de uma festa, vai voltar. A ideia daquele jogo foi sua? A ideia foi sua? A ideia, o trabalho, foi um negócio complicado pra caramba, porque a ideia inicial, quem comentou comigo foi o diretor de marketing da FIFA. O Guido falou assim, ano que vem o Pelé faz 50 anos. Falei, caramba, tem que fazer alguma coisa. Eu pensei em fazer alguma coisa. Aí, pouco tempo depois, a gente estava em Wembley, algum comercial que tinha que gravar com ele, e o Zoca estava comigo, o irmão do Pelé. Aí o Zoca falou assim, meu irmão nunca jogou nesse estádio. Eu olhei e falei, nunca jogou aqui? O Wembley, o templo do futebol, Zoca? Nunca jogou. Eu falei, caramba, aí ali nasceu a ideia. Eu falei, pô, se o Pelé nunca jogou em Wembley, pô, vou comemorar os 50 anos dele fazendo um jogo de futebol no estádio de Wembley. Aí tive essa ideia. Aí logo depois eu conversei com ele, ele não aceitou muito de imediato aquele negócio de ter que voltar a jogar, porque ele saiu no auge, aquela coisa toda. Mas eu falei, pô, Pelé, é o que a gente tem de diferente para fazer. Aí ele me deu carta branca. Quando eu fui negociar com o Wembley, o futebol inglês naquela época estava passando por um período muito difícil, eu tive uma dificuldade na negociação, porque o estádio de Wembley também tinha problemas financeiros na época e cobraram um valor muito alto para mim alugar o estádio. Aí eu voltei, liguei para esse diretor da FIFA, que era muito meu amigo, falei, olha, eu estou tendo dificuldade com o Wembley. Ele falou, então por que você não vai para a Itália, que lá é mais fácil? Eu falei, então, aí fui para a Itália, conversei com o Matarese. O Matarese, a ideia era fazer... Aí conversei com o Blatter, na época, que era secretário-geral da FIFA. O Blatter falou assim, pô, realmente, se fizer em Roma... Eu falei, pô, Blatter, eu queria fazer um jogo de futebol em Wembley. Ele falou assim, pô, faz em Roma, Roma é Roma. Eu lembro do Blatter falando comigo ainda, Roma é Roma. Aí eu falei, pô, vou fazer em Roma. Só que aí a seleção italiana tinha um jogo lá, 3 dias depois do jogo que seria da data que eu queria. Aí, 3 dias depois, aquilo poderia atrapalhar. Aí acabamos direcionando para Milão. E foi a sorte, porque quando eu resolvi fazer o jogo Milão, logo de cara me apresentaram o Silvio Berlusconi, que era o dono do Milan, todo poderoso. E aí foi muito amigável comigo, que isso, estamos juntos. E aí já foi ali, porque esse jogo custou $1 milhão, e o Berlusconi já me antecipou $500 mil, na época que serviu para começar a pagar todas as despesas. E aí tinha que contratar uma série de situações ali, pagar jogadores, não para jogar, mas as viagens, as despesas. Aí fomos trabalhando aquilo ali e foi, aquilo ali foi um divisor de águas. Porque foi a partir do jogo dos 50 anos do Pelé que o pessoal, de repente ele voltou. Aí o Beckenbauer, foi bom para mim também, que eu passei a conviver ali num universo muito diferente também, acabei me tornando amigo do Beckenbauer, que era um irmão do Pelé, acabei conhecendo outras figuras importantes do universo do futebol também. E logo em seguida comecei a trabalhar também o contrato com o Mastercard, que foi o melhor contrato da nossa vida e da vida do Pelé também. Não foi um contrato fácil, mas foi ali que a gente começou a deslanchar para o mundo. Agora, foi um trabalho que não foi simples, porque o que acontece? Quando o Pelé encerrou a carreira, e que nós começamos com essa ideia de trabalhar juntos, ele tinha uma imagem que não era uma imagem de empresário, de executivo, era uma imagem de jogador de futebol. Ele, às vezes, errava nas entrevistas dele, falava algumas coisas que eram um tanto ridicularizadas. Ele nem precisava falar bem também, porque, imagina, o Beethoven bastava fazer, não tinha que provar mais nada. E o Pelé também não precisava, já era o craque mundial, um exemplo para qualquer futebolista. Mas, para o que nós pretendíamos, tinha que mudar um pouquinho. Tanto ele sabia,
Que aí nós pegamos a professora Glorinha Westmiller, na época, uma mulher conhecida, para ela dar algumas aulinhas de dicção para o Pelé, algumas aulas de postura, essa coisa toda, para nas entrevistas dele se ter um desfecho melhor. E aí eu comecei a trabalhar também um outro detalhe, que eu falei assim, ô Pelé, o que eu tenho percebido é que você é o cara do futebol. Para a gente ganhar dinheiro, nós temos que sair desse universo. Porque as empresas não patrocinavam, não era só futebol, e naquela época praticamente nem tinha patrocinador para futebol. Vamos ter que sair desse universo. Então vamos ter que mostrar que você domina outros temas. Ele falou, mas como que a gente faz isso? Eu falei assim, ó, o que o jornalista pergunta para você não importa nada, porque o jornalista faz a pergunta, ele volta lá para o jornal com a pauta, o jornal não quer nem saber o que ele perguntou, o jornal quer saber o que o entrevistado respondeu. Então, não se preocupe com ele. Eu vou preparar umas 10 respostas aqui, umas 6 ou 8 respostas, você vai decorar isso. E quando começarem a perguntar as coisas para você... Tu foi o primeiro a fazer media training com ele, né? Exatamente, exatamente. Aí, o que eu fiz? Primeira frase eu me lembro, a primeira frase que eu coloquei lá, que nós precisávamos começar, na época a gente precisava envolver a Globo também, tudo mais. A Globo vinha de uma época de campanha direta já, que tinha sido... Aí... Primeira pergunta, jornalista, Pelé, você acha que o Brasil tem condição ainda de ganhar outra Copa do Mundo? Aí o Pelé, olha, o que eu acho é que é inadmissível num país como o Brasil você ter tão poucos esbanjando recursos e a maioria da população na miséria. A divisão do dinheiro no Brasil está muito ruim. A gente precisa prestar mais atenção nisso. No outro dia, manchete, Globo e tudo mais, Pelé preocupado com as classes sociais, com a divisão de riqueza. Aí eles próprios já pegavam lá os indicadores, o Nordeste, tanta gente passando fome. Aí já mostravam, quem lia aquela matéria, eu falei, caramba, esse Pelé é um gênio, realmente. Olha ali. E aí a outra pergunta... Está antenado com o mundo, né? Exatamente. Com o país dele, preocupações sociais, com o país, aquela coisa toda. Aí entra a questão dos negros, do movimento negro, explicando ali a questão do brasileiro não saber votar. Mas as pessoas não perguntavam isso. Elas queriam saber de futebol. E aí o Pelé que respondia a todos esses temas. Isso aí começou realmente... As roupas dele, eu fiz um acordo com o Armani passou a dar um monte de ternos para a gente, o Pelé começou a andar, porque às vezes ele achava que era um pouco artista, você vê, usava uma roupa vermelha, uma outra, né? Aí eu falei, pô, vamos parar com isso. Você falou, a primeira coisa que veio na minha cabeça, tem uma imagem dele com terno vermelho, não sei onde é. Mas aí eu falei, pô, vamos acabar com isso. Ele começou a usar ternos escuros, pretos, azul marinho, todo elegante. Aí aquilo ali ele recebia bem isso? A gente era irmão, a gente conversava sobre isso, recebia tranquilamente, porque éramos nós dois, como se fosse dois num barco no meio perdido no oceano e a gente discutindo direções. E como eu lia muito e estudava muito, hoje é fácil, você pega a internet, você pega o celular, você já sabe tudo. Na época não, você tinha que comprar livros, ler jornais, então eu fazia esse papel, eu lia muito, falei assim, Pelé, olha, a direção agora é essa, vamos fazer isso, né? Então, e até as reuniões, eu no exterior, por exemplo, viajava, na primeira classe do avião, eu cuidava de saber quem eram as pessoas que estavam ali, só milionário viajava de primeira classe na época. Então você fazia uma gestão de imagem, assessoria, fazia tudo para ele, né? Éramos nós dois do mundo durante 20 anos. Não tinha uma equipe, não tinha, você cuidava de tudo. Tinha nada, até porque a equipe... Depois nós tínhamos equipe, só que a equipe não fazia nada. Era muito difícil a equipe acompanhar a gente, porque depois o Pelé também, como nós fomos mais ou menos aprendendo juntos, a equipe não acompanhava a gente, porque foi um período de transformação, inclusive no mundo. Se você olhar, em 89 foi que surgiu a globalização. A globalização surgiu como? Margaret Thatcher e o George Reagan, americanos, os dois se uniram e falaram assim, olha, nós temos que agora, se a gente não quiser morrer como um país fechado, nós temos que apostar na expansão global. E foi ali que nasceu a globalização. Em 89. E eu e Pelé já estavam naquele movimento de tentar expandir a marca dele, voltar à marca comercial, o trabalho comercial, porque como no futebol ele já era conhecido no mundo inteiro, já tinha aquela fama toda, não tinha problema. Então você vê que a gente foi meio que aprendendo sozinho. E chegou no ponto que não tinha executivos para acompanhar a nossa cabeça. A gente atuava em todos os pontos, nós acompanhamos ali. Criação da SAD, Sociedade Anônima Desportiva na Espanha,
para melhorar o futebol surgiu em 1990. Nós estávamos lá. O futebol inglês estava destruído depois do desastre de Hillsborough. Estava destruído, veio o relatório Taylor, rubricou... Foi em 86? Não. O Hillsborough foi em 89. 89 Aí veio o relatório Taylor, o Peter Taylor. Acho que é 86 o de Bruxelas, massacre de Bruxelas. Exatamente. Aí o Peter Taylor aquele juiz deu um relatório duríssimo proibindo os clubes ingleses de voltarem a jogar, disputar partidas se não tivesse cada torcedor um lugar para sentar numerado. Aí foi onde o futebol inglês foi obrigado a se reestruturar. E aí já veio uma nova liga, a Premier League nasceu em 92. A Premier League nasceu em 92. A gente estava lá. Nós estávamos lá. Depois a Copa do Mundo dos Estados Unidos, eu estava lá dia e noite com Alan Rottenberg, que era o presidente do comitê organizador. Discutimos a criação da MLS, criação da J-League em 93, estava com a federação por conta do contrato nosso com a FIFA. A gente estava sempre em convívio com todas essas pessoas. Então, isso aí, não só, eu vou te falar, o Pelé talvez, é porque com a briga que nós tivemos depois do nosso retorno, mas não deu para ser... Mas o Pelé, ele seria hoje um atleta mais antenado, o que mais conhecia os movimentos do futebol de todos os tempos. Porque nós fomos aprendendo juntos, entendeu? E eu ia pegando e passando para ele. Cada viagem nossa era viagem de 12 horas, 14 horas, nós íamos conversando. E eu ia passando para o Pelé, estão criando uma liga lá na Inglaterra. Essa liga vai fazer sucesso, porque os empresários, os donos dos clubes se uniram, é a única salvação, estão negociando com o Murdoch. Quem é o Murdoch? O Murdoch hoje é o rei da mídia, um australiano, um milionário aí, dono da Sky. Temos que conhecer esse cara, né? Eu falei, claro, vamos conhecer esse cara também. Esse cara vai mobilizar, vai transformar. E foi realmente, os direitos do futebol inglês em 92, eles passaram de cerca de, 4, 5 milhões de libras para 340 milhões de libras. Olha o salto que deu com a criação da Premier League e a entrada do Murdoch na operação, na disputa. Então, nós acompanhamos tudo isso. É por isso, inclusive, que quando eu falo que o futebol brasileiro está prestes vai ser o próximo a sofrer essa explosão de receitas, eu falo com convicção. E no meu livro, esse meu livro aqui, a gente vai falar dele já. Este livro, eu explico para os dirigentes o que tem que ser feito, mas eu não estou falando porque é alguém que está imaginando, não, estou falando porque eu acompanhei tudo. Eu vi a transformação do futebol alemão, o que aconteceu lá em 2000, 2001, 2002, como eles organizaram, entendeu? Conversava com eles. O Beckenbauer era um irmão nosso, como é irmão do Carlos Alberto Torres, todos nós. E a gente acompanhava aquilo tudo. Então, foi isso que aconteceu. Essa transformação na vida do Pelé foi feita em conjunto, eu e ele. É claro que, por interesse dele também, ele passou a se encantar com isso. Nós viajávamos, durante um mês, visitávamos talvez 3 continentes. E, às vezes, eu ia mais que ele, porque eu ia fechando os negócios. Nós não tínhamos a facilidade de hoje, você celular, essas coisas todas, não tínhamos. Então, eu ia fechando os negócios e depois voltava, pegava ele para ir cumprir os contratos. Aí, deixa eu emendar uma pergunta aqui. Você falou uma coisa, você falou que ele ouvia, eu até perguntei, mas ele ouvia e ele entendia que essas dicas eram boas, né, para ele fazer. E você era a grande cabeça pensante por trás dele, né? Você era o gestor do business, você era o cara que enxergava o negócio por trás da imagem dele. Ele era o produto e você pensava no negócio. Ele sozinho, ele por si só, ele tinha esse tino comercial, ele tinha esse tino de marketing de negócio, ou médio? Ou com o tempo ele até pegava? Talvez ele com o tempo, depois com o tempo sozinho, ele saberia surfar a onda sozinho. Olha, sozinho ele não iria, porque ele não gostava de ler. Tá. E isso, então, sozinho, então é um aprendizado, é imprescindível. Naquela época, inclusive, sozinho ele não iria. Eu também sozinho não iria a canto algum, porque eu não tinha uma marca Pelé do meu lado. Então, eu também... Então, foi uma união perfeita ali. Mas o Pelé, ele tinha um sexto sentido que era muito importante. Vou te dar um exemplo. Quem inventou no mundo, e eu não estava lá, quem inventou no mundo a divisão dos contratos entre o contrato de atleta, de performance dentro do futebol e o contrato de marketing, as pessoas não sabem. Quem inventou foi o Pelé. Foi. Agora, como foi que ele criou isso? Ele jogava no Santos.
E lá no Santos era complicado, porque a receita do Santos vinha praticamente toda dos amistosos que faziam para tudo quanto é lado. E viajava para a Europa, para a África, para todo lado jogando. E impressionante também que a saúde dele era um negócio... Você vê hoje toda hora um jogador aí vai jogar 2 vezes por semana, se machuca, tá... É normal, você vê aí Palmeiras, Flamengo. O Flamengo ficou sem quantos titulares? Eles estão sempre se machucando. O Pelé jogava todos os dias e praticamente tinha dia que fazia 2 partidas na África, inclusive. Se ele não jogasse, os caras não pagavam o Santos, então ele tinha que jogar. Todo mundo não jogava, todo mundo se contundia, porque na época também já existia isso. Você conversa com o Carlos Alberto Torres, o filho do Carlos Alberto Torres está aí também, o Alexandre. Veio aqui, gravou com o a gente. Alexandre, porra, é uma figura maravilhosa também do futebol, um exemplo que a gente tem. Eles mesmo falavam, olha, todo mundo machucava, o Pelé não machucava, e nem podia machucar, senão não pagava os amistosos dele. Só quando apanhava, que nem na Copa, né? Também. Então, era uma situação... E isso começou a gerar um outro efeito, que quando o Pelé chegava, as pessoas ficavam levando ele para os lugares. Ele não bastava jogar. Falava, tem que ir para não sei onde, tem que visitar o político tal, tem que ir inaugurar a loja tal. Tinham sempre coisas para ele fazer, que ele falava, mas eu vim jogar bola. O pessoal, não, mas pô, senão não vão pagar a gente. Aquilo incomodava já o Pelé desde a época do Santos. E aí, quando ele foi fazer o contrato com o Cosmos, para ir para o Cosmos, e ali que foi algumas as figuras que trabalharam com ele ali naquela mudança viraram todos meus amigos depois, e eu até com alguns eu trabalhei, que foi o Mr. Manion, que foi o advogado, que fez o contrato dele. Ele para em 74, ele se dispara a seleção em 71, do Santos 74, e vai quando pro Cosmos? 75, 76 e 77. Tá. Foram essas 3 temporadas que ele fez lá. Tem memória de criança vendo a despedida dele. Essas 3. E aí, quando ele foi para lá, ele já com medo de fazerem isso com ele, que falou, pô, imagina, agora eu estou aqui nos Estados Unidos. Se começarem a me levar para a inauguração de tudo quanto é loja, shopping, tudo, mas estou ferrado. Então, aí ele exigiu que no contrato dele tivesse uma cláusula que ele só estava ali para jogar bola. Marketing, comunicação, marketing comercial, tudo disso ficava fora desse contrato. Foi ele que exigiu. Então, foi pela primeira vez na história de um contrato de jogador de futebol que no contrato fica claro que aqueles valores são exatamente para jogar futebol, para treinar e jogar bola. E aí as atividades extras ficavam à parte. E aí, nesse caso, as atividades extras dele ficavam... A Warner resolveu administrar o marketing dele. E foi quando ele fez esse contrato, e depois, em 84, ela me repassou esses direitos para... 84 ou 94? 84. 84 foi que nós recuperamos esses direitos. E ele tinha parado de jogar há 4 anos, 5 anos. Aí a Warner foi e devolveu, falou, vocês podem trabalhar. Foi quando a gente resolveu começar a trabalhar sozinho, entendeu? Começamos a trabalhar. Mas, basicamente, foi mais ou menos isso aí. O contrato com o Mastercard foi um pouco complicado para fechar, porque eu fechei o contrato com o Mastercard em final de 90, 91. Mas eu cheguei na FIFA antes e falei com o diretor de marketing da FIFA, falei assim, olha, eu preciso de um contato com os patrocinadores da FIFA, que na época eram 10, porque eu preciso trabalhar alguma coisa para o Pelé, já que nós estamos na FIFA também, trabalhar alguma coisa com o Pelé, com essas empresas, dá uma consultada para mim. Aí esse diretor da FIFA consultou e depois me retornou e falou assim, olha, nenhum dos patrocinadores resolveram trabalhar com o Pelé porque eles acharam que o Pelé já está fora do futebol, eles querem figuras novas, então acham que não vai ter muita coisa com o Pelé. E o Pelé nós já tínhamos até feito o jogo dos 50 anos do Pelé em Milão. Aí ele falou, mas uma empresa se interessou. Eu falei, qual que se interessou? Ele falou assim, o Mastercard. Eu falei, então tá bom, marca alguma coisa, eu quero conversar com o Mastercard. E encerrou o assunto. Logo em seguida eu encontro o Alan Rothenberg, que tinha virado ali o presidente do comitê organizador da Copa dos Estados Unidos. Aí o Alan falou assim, poxa, eu queria fazer alguma coisa com o Pelé aqui nos Estados Unidos, a imagem dele é muito forte, mas a gente não tem dinheiro ainda para pagar. Eu falei assim, Alan, me cede então os direitos da Copa do Mundo para a América Latina, eu pago o valor que tiver que pagar, não é de graça. Eu só quero a exclusividade de poder ter esses direitos. E o valor que for, você me paga. E, em contrapartida, eu te arrumo o Pelé para fazer
para divulgar a Copa e ainda arrumo, faço um projeto para você. Ele falou, porra, maravilhoso, está feito, vê o que você quer fazer, pode avançar. Aí eu comecei a avançar na ideia de ter uma empresa junto com o Pelé e patrocinando a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Só que o Mastercard mandou uma carta para o escritório nosso de Nova York, eu não recebi essa carta. Chegaram lá, a secretária chegou lá para o Pelé com uma carta do Mastercard, o Pelé pegou alguém que estava lá, pediu para ir lá ver o que era, o Mastercard também não entendeu nada, encerraram as conversas. Aí o Guido me falou, olha, o diretor da FIFA, mandaram uma carta lá e vocês mandaram alguém lá que não sabia nada, o Mastercard encerrou a conversa. Eu falei, eu preciso recomeçar isso. Você consegue marcar de novo? Ele, não consigo. Eu falei, então eu preciso encontrar o presidente. Ele falou assim, eu posso te dar a agenda dele. Ele vai estar em Gansu, na China, no dia tal. De repente, você vai para lá e você encontra ele lá sem agenda, sem nada. Aí eu falei, tá bom. Parti com a cara e a coragem. 42 horas de voo, saí do Brasil, fui para Gansu, na China. E eu tinha, pela FIFA, eu já tinha me encontrado algumas vezes com o Harry Fock, que era um cara que mandava em Hong Kong, um milionário poderoso. Me tornei amigo dele, mas nem falei com ele, nem encontrei ele, nem nada. Só fui para Gansu, me hospedei no mesmo hotel, eu lembro que era um Sheraton. Na época, a China já não tinha esse boom chinês ainda, era uma pobreza só. Mas tinha esse hotel, fiquei hospedado no hotel, e o presidente do Mastercard também nesse hotel, um cara forte pra caralho, desculpe o palavrão, o cara era jogador de futebol americano, e aí ficava lá, ele descia para o café da manhã, eu sabia mais ou menos a hora que ele ia para o café da manhã também, ele colocava o meu terno, ia para o café da manhã, cumprimentava ele, pegava a minha... Pois aí, depois ele tinha um tempo vago lá, ele ia para a piscina, eu ia lá, ia para a piscina também, até que, numa hora que ela cumprimentava ele, aí ele veio me perguntar o que eu estava fazendo lá. Mas o que você está fazendo aqui? Um negócio estranho ser da China, né? Eu falei assim, não, eu tenho uma relação muito grande com o Harry Fock, que é um dos vice-presidentes da FIFA também, ele que tem vários negócios em Hong Kong, está expandindo os negócios dele para cá também, e eu estou marcando com ele, eu devo me encontrar com ele até aqui, estou marcando com ele porque nós temos um projeto muito grande, eu sou sócio do Pelé, e nós temos um projeto muito grande para fazer com a Copa do Mundo nos Estados Unidos. E eu quero envolver o Harry Fock e as empresas dele nisso. Né? Ele pegou e falou assim, mas o que o Harry Fock tem a ver com empresas americanas? Não sei o que. Eu falei, não, mas é porque é a pessoa que eu conheço. Hein? Aí ele pegou e falou assim, não, mas o Mastercard também tem interesse. Eu falei, que Mastercard? Eu falei, não, eu sou presidente do Mastercard, a gente tem interesse em alguma coisa. O que pode ser? Eu falei, não, é o meu objetivo, eu já conversei com o presidente do comitê organizador, o Alan Rothenberg, meu objetivo é pegar o Pelé, o Alan Rothenberg, a Copa de 94 nos Estados Unidos e sair pelo mundo divulgando isso aí, fazendo um trabalho com uma empresa que eu estou vendo aí, o Harry vai me ajudar. Ele falou, não, isso interessa para o Mastercard. Você não quer ir lá conversar com o nosso grupo? Eu falei assim, tudo bem, até posso ir conversar. Eu vou terminar aqui, então, vou ver. Ele, não, você pode estar lá amanhã? Eu falei, nós estamos hoje aqui, como é que eu saio aqui da China para Nova York? Ele falou, não, eu vou marcar, pode deixar que a minha secretária já providencia um voo para você agora e vai para lá e senta com o meu pessoal que esse projeto, esquece o Harry Fock, não fala mais com o Harry Fock desse negócio, fala que você teve que viajar. Eu falei, tá bom. Aí a secretária dele marcou um voo meu para Hong Kong, não sei como, tinha uma escala, eu acho que em Heathrow, em Londres, e depois para lá, eu cheguei, eu lembro que eu cheguei de manhã, acho que foi de manhã em Nova York, 10 horas já tinha reunião na sede do Mastercard. Quando eu chego na sede do Mastercard, uma mesa enorme, devia ter lá uns 10 vice-presidentes, todos sentados lá, esperando, porque para mobilizar um presidente que está na China, o presidente mandar vice-presidente de tudo quanto é lado para sentar, para ouvir uma pessoa, ouvir um moleque, magrinho, que na época eu tinha 70 anos, sei lá, um terninho. Aí chega esse moleque lá, o pessoal, o que é? Aí quando eu comecei a explicar, eu lembro até o principal deles era o Joe Tripodi, aí tinha Melton Teckler, outros vice-presidentes, depois ficaram muito amigos meus também. Eles se encantaram com o projeto e ali nasceu o primeiro contrato internacional de peso no Pelé, que era maior que o da
O maior que o do Cosmos, inclusive, que era um contrato na época. O primeiro contrato deu muito dinheiro para ele? Deu, porque o contrato era de... Não, foi o primeiro a dar muito dinheiro? Foi o primeiro a dar muito dinheiro. O primeiro a dar muito dinheiro. Foi o primeiro que subiram de patamar. Seriam ali... Se fosse hoje, seriam ali uns... Valores de hoje, talvez uns 10 milhões de dólares, 8 milhões de dólares anuais. Durou quanto tempo? Durou até a briga nossa. Que foi? Foi até em 2001, que foi uma idiotice criada por isso que eu morro de medo de fofocas, intrigas. Alguém que vem falar de mim, chega para mim para falar de terceiros, eu não ouço. Não quero saber, porque é um negócio muito perigoso. E foi uma intriga no auge da nossa carreira, dos negócios. A gente estava mandando no mundo naquela época, criaram uma confusão absurda na cabeça do Pelé e ficamos 4 anos brigados, entendeu? E nesses 4 anos praticamente destruíram tudo que a gente construiu. Alegaram que faltou, houve uma falha de comunicação, assim, repassando aqui, como eu falei, eu represento aqui o Afegão Médio, o que passa para a gente é que começou com uma falha de comunicação entre vocês, começou a ter ruído. Exatamente. Uma disputa, uma briga plantada por interesses de terceiros, e aí aquilo ali, como tinha um outro elemento, uma pessoa também do lado dele que participava dessa intriga, eu não consegui falar com ele pela primeira vez na vida, porque a gente se falava todos os dias, toda hora, onde a gente estivesse. Eu estava em Londres, eu estava não sei onde, e nesse momento, inclusive, eu acho que eu estava viajando, sei lá, que a gente estava desenvolvendo um outro trabalho lá com o Bernie Eccleston, eu estava trazendo o Bernie Eccleston para a nossa operação. O Bernie tinha vendido a Foca, estava com 2 bilhões de dólares na conta, não sabia o que fazer, e num almoço lá em Londres eu convenci o Bernie a vir com a gente, entrar na nossa empresa, nós compraríamos a ISL, que era a dona dos direitos da FIFA na época, e teríamos a maior empresa de marketing esportivo do mundo na época. O Bernie ficou encantado com aquilo, o Bernie e o Pelé seria um negócio legal. Mas foi no momento que começou a explodir tudo isso e acabou não dando certo, entendeu? Só para botar aqui para nossa audiência, eu acho que o estopim é um valor de 760 mil dólares, parece, que, segundo ele, vai parar nas suas contas pessoais, que era um dinheiro da Unicef, vai parar nas suas contas... Não, mas não foi isso, não. Na verdade, isso aí saiu numa nota na Folha de São Paulo, na época. Muita mentira, má fé, foi um negócio absurdo. O Pelé, em 95, contra a minha vontade, inclusive, tinha um argentino junto com o diretor da nossa empresa, brasileiro ali, que tiveram a ideia infeliz de fazer um jogo, um desafio entre Pelé e Maradona, lá na Argentina. E arrumaram um banco lá que ia patrocinar, esse banco ia dar 3 milhões de dólares para o Pelé jogar meia hora e não sei quantos milhões de dólares para o Maradona jogar. Aí o Pelé falou assim, deixa, vamos deixar isso aí, estão querendo pagar. Aí o Pelé fez um contrato, assinou e tudo mais, um contrato de 3 milhões de dólares para jogar meia hora. E de sinal deram lá 700 mil dólares, 400 mais 300 de sinal. Depois, pelo meio do caminho, eles achavam que para badalar o jogo, eles dariam 20% da bilheteria para a Unicef só para badalar o jogo. E foi. Só que, algum tempo depois, esse banco quebrou. Não pôde mais patrocinar. E aí, nós contratamos, pegamos o advogado do Pelé e falamos assim, olha, vê se nós temos que devolver esses 700 mil dólares que o Pelé recebeu. Aí o advogado falou assim, olha, não tem porquê, era sinal e está dizendo lá que se não acontecer, se não pagarem, perde o sinal. Então, aí encerrou o assunto na época. Tudo. Como, nesse período, eu tinha uma CPI acontecendo em Brasília, o Ricardo Teixeira estava numa situação meio complexa ali, que o pessoal queria pegar ele e tudo mais. E aí foi nesse período que o Ricardo me ligou e falou assim, Hélio, estão aí falando de contrato da Nike, isso está prejudicando a CBF. Né? Pô, e essa briga minha, o Ricardo estava brigado com o Pelé, essa briga minha com o Pelé tá chata, conversa com ele, vamos encerrar essa briga, que eu não tenho... Eu peguei e falei assim, Ricardo, não tem... Como é que a gente vai? No momento que tem uma CPI investigando o contrato de Nike, um monte de coisas aí vou pegar Pelé, sentar com você para te abraçar, a troco de quê? Mas a gente pode tentar fazer alguma coisa. Aí ele falou, o que é? Eu falei assim, olha, se for para a gente promover uma transformação do futebol brasileiro, eu acho que vale a pena, claramente, sem nada escondido, a gente... Aí o Ricardo, olha, faz o que você quiser, está livre para fazer. Aí...
Campeonato Brasileiro de 2000, tinham participado 116 clubes na primeira divisão. Era uma bagunça impressionante. E já, início do século. Que foi a Copa João Avelange, né? É. Aí, o que eu fiz? Eu desenvolvi aquele modelo que caíam 4 clubes e subiam 2 para a primeira divisão, e na segunda e na terceira, para conseguir alcançar 20 clubes. E o nosso objetivo era praticamente reduzir os estaduais a um mês ou um mês e meio, ampliar o calendário do Campeonato Brasileiro e implantar os pontos corridos. O Ricardo autorizou tudo. Falei assim, está autorizado, conversa aí com todos os players dessa operação. Aí eu sentei com a Globo, conversei, primeira reunião com o Roberto Irineu, eu e Pelé, sentamos lá, conversamos. E o Roberto Irineu foi, olha, se for bom para o futebol brasileiro, não vemos problema nenhum, nós somos detentores do direito, mas fiquem à vontade. Aí procurei o governo, na época eu procurei o Fernando Henrique, o Serra, falei, olha, vamos tentar trabalhar o futebol brasileiro. Os clubes não estavam querendo respeitar a Lei Pelé. Aí, era um momento, uma forma também de fazer com que respeitassem. Aí o Fernando Henrique concordou, chamou o ministro dos esportes, na época era o Carlos Mérez, vem Carlos Mérez. Eu liguei para o Fábio Koff, que era presidente do Clube dos 13, Fábio, vem. Aí se reuniu todo mundo na minha casa, no Rio de Janeiro, João Avelange, inclusive, sentamos lá, e aí eu expus, olha, a ideia é essa, de transformar o futebol brasileiro, a Alemanha estava transformando o dela na época também, vamos transformar o futebol brasileiro, pontos corridos, 20 clubes em cada divisão, né? Todos concordaram, criação da liga, teve até um impasse ali, o Ricardo não queria a liga, aí o Fábio Koff falou assim, se não tiver liga, eu não assino. Aí, eu chamei, eu falei, Ricardo, você vai ser beneficiado com isso, em tese é você que está ajudando a transformar o futebol brasileiro, por que não pode ter ligas, o mundo inteiro pode ter? Aí o Ricardo concordou. Aí fechamos ali este projeto, ali nasceu o novo modelo de futebol, que é o que a gente vê até hoje. Os pontos corridos levaram mais 2 anos para serem implantados, que não deu para fazer de imediato, mas foi ocorrendo aquela transformação. A partir de 2003. Aquilo causou a ira desse jornalista de São Paulo. Esse jornalista ficou irado, me ligou, Hélio, você está fazendo isso? Eu falei, o futebol brasileiro precisa se transformar, e eu não tenho nada a ver se alguém fez alguma coisa errada, alguma coisa certa. Isso é com a polícia, eu não sou policial nem porra nenhuma, não tem que me meter nessas coisas. Aí eu sei que ficou irado, e naquela... Esse diretor que montou aquele negócio daquele jogo de 95 se enroscou com ele ali, com mais uma outra pessoa da nossa empresa ali, e começaram, aí descobriram que teve essa operação, aí pegaram Unicef, um contrato à parte lá, recebendo 20% dos ingressos. No comecinho, está lá uma entrada de 700 mil do banco, né? Mas se a gente ignorar esses dois, juntar tudo... Aí montaram uma matéria sem pé, sem cabeça, mas deram uma chamada forte para aquela matéria. E aquela matéria, quando saiu, eu achei ridículo aquilo. Só que quando eu liguei para o Pelé para falar que aquilo era uma coisa ridícula, bastava a gente dar uma entrevista explicando aquilo. Porque ele diz que o dinheiro foi para sua conta pessoal, né? Não, foi para a conta da empresa, está lá tudo claro. Então, até não existe isso. Minha conta pessoal não ia nada. Mas foi noticiado. Mas não foi noticiado. Não foi noticiado. Disseram que o dinheiro ficou comigo. Aí, quando eu apresentei todos os comprovantes, que foi para a conta pela Esportes Marques, aí começaram a falar outras bobagens, entendeu? E aí começou a briga, começaram a falar outras coisas. Mas jamais, isso aí, é claro que teve um jornalista ou outro que possa ter dito isso, mas nunca teve nada de minha conta pessoal. E os contratos foram assinados pelo Pelé e foi para a conta do Pelé. Ficou tudo bem claro. E depois, lá eu até prestei contas de como ele gastou esse dinheiro. E depois disso teve perícia também. A perícia está até aí na internet, para todo mundo ver. A perícia comprovou que não teve desvio nenhum de nada. Estava tudo correto. E, pelo contrário, ainda tinha uma série de receitas que eram minhas, que eu colocava na empresa em alguns momentos que a empresa precisava pagar alguma coisa. Iam recursos meus para lá. A perícia que o Pelé pediu, que os advogados do Pelé pediram, comprovou tudo. E foi isso que fez também, porque ficava muita gente na cabeça dele falando um monte de bobagem, foi isso que permitiu também que 4 anos depois a gente sentasse e ele, se desculpou comigo, falei, poxa, Hélio, me desculpa, eu realmente, isso aí foi. Eu falei, não, pera, esquece esse negócio. Aí já foi em 2005? Foi 2005, 5, quase 6.
Foi que a gente sentou, a gente se abraçou, e aí, pô, o Pelé, poxa, realmente eu Nesse errei. período ele mudou o nome tirou você da empresa, mudou o nome e tirou você, não foi? Foi. Tirou. Aí em 2005, quando vocês voltam, vocês voltam só a ser amigos ou voltam a ter negócio junto? A empresa volta? Não, aí a empresa não volta por quê? Porque eles... Uma nova empresa, enfim. As pessoas que vocês ficaram em volta dele... negócio juntos? As pessoas que ficaram em volta dele destruíram a empresa. Gastaram todo o dinheiro, era uma fortuna, sumiu tudo. Não sei o que aconteceu. Eu vou deixar você completar, mas aí vem uma pergunta que quando eu anunciei que você vinha, aí algumas pessoas ligadas ao futebol pediram para te fazer essa pergunta. O Pelé morreu com dinheiro? Morreu bem? Não, nem perto do dinheiro que nós tínhamos. Não? Nem perto. O dinheiro... Porque ali, naquela briga, tanto o meu dinheiro foi embora, porque o que acontecia? O meu dinheiro estava todo dentro da empresa. Meu dinheiro estava todo dentro da empresa. Imagina, nós éramos irmãos, vamos deixar tudo na empresa para quê? Eu tinha um patrimôniozinho, tinha uma casa, um apartamento, alguma coisa assim. Mas estava todo ele na empresa. E quando eles me tiraram da empresa, hoje a lei não permitiria isso, e na época também não seria possível, não sei como fizeram, quando eles me tiraram, foram os advogados, não foi o Pelé não tinha essa capacidade, nem esse discernimento. Porque quando a gente brigou, eles se aproveitaram, imagina uma empresa forte como a nossa, sólida com dinheiro, e o Pelé ali meio sem saber o que fazer, porque tinha brigado com o irmão dele, com o melhor amigo que ele tinha, ele ainda meio ali naquela situação, se aproveitaram e entraram lá e fizeram... Aí era jatinho para cá, jatinho para coisa que nós nunca fizemos. As pessoas que passaram a tomar conta começaram a fazer, era jato para cá, jato para lá, e de São Paulo para o Rio não pegavam ponte aérea, vinham de jatinho, fretavam jatinho, era, carro particular para isso, para aquilo, né? E não conseguiram negócio nenhum novo para a empresa. Depois de um certo período, não conseguiram ter... Para você ter uma ideia, nós tínhamos um faturamento anual em torno de uns 10 milhões de dólares. Eles venderam a marca Pelé por 100 mil dólares por mês. Entendeu? Na época, se eu tivesse vendido a marca Pelé, eu ia fazer, pelos cálculos que a gente tem, no mínimo 10 vezes o EBITDA, 10 é 100 milhões de dólares. Venderam por 100 mil dólares por mês. Uma situação absurda. Mas, de toda forma, o Pelé tinha um patrimônio muito bom. Ele não morreu numa situação ruim, entendeu? Só que poderia ter sido bem melhor. Tá, porque tem essa dúvida, assim... não morreu pobre, claro. Juntou dinheiro, teve lá a história dele, ganhou uma fortuna. Mas também podia estar melhor, né? Muito melhor, imagina. Agora, se não tivesse acontecido... Vocês nunca mais conseguiram fazer, de 2005 para cá, não conseguiram fazer mais nenhum negócio juntos depois? Primeiro que não houve tentativa minha. Eu já estava... Aquilo me magoou tanto também, me chateou tanto, que eu não me encantei muito com aquilo. Segundo também porque algumas das pessoas que participaram daquela situação ainda continuavam do lado dele. Aquilo me incomodava também. Sim. E terceiro, porque eu também não tinha interior, eu não tinha mais vontade de fazer tudo que eu fazia. Eu abandonei minha vida pessoal. Era o tempo inteiro viajando, cuidando dele, aquela coisa, a gente juntos, aquela coisa. Aquilo eu já não tinha mais interesse naquilo. Essas viagens eram muito cansativas, entendeu? Tem alguma passagem curiosa sua com ele, assim, levando mais para o lado pessoal, assim, alguma coisa, alguma resenha, alguma história boa, engraçada que você viu dele, que aconteceu com ele, alguém pediu um toque, alguém queria invadir o quarto dele? Todas, rapaz, todas. Traz uma história... Olha, por exemplo, foi um período que o Pelé estava solteiro e eu estava solteiro também. Imagina com o poder que ele tinha e eu, por tabela, do lado dele, imagina o que era. Então, nós viajávamos para tudo quanto é lado, e só tinha um lugar que o Pelé não gostava de viajar, que era o Japão. Porque no Japão, você não tinha barzinho, não tinha lugar, casa noturna, não tinha nada. Eu ia ficar lá 4, 5 dias. Né? 4, 5 dias, um olhando para a cara do outro. Não tinha uma namoradinha, não tinha nada. Pelé era namorador? Óbvio. É mesmo? Todo mundo conhece a fama do Pelé. Aí... Você conheceu ele na época da Xuxa? Conheci. É mesmo? Conheci. Na época da Xuxa. Vocês três conviveram juntos? Traz uma passagem dessa época. Não, o Pelé realmente... É que o Pelé não soube externar o sentimento que ele tinha pela Xuxa, entendeu?
mas ele era apaixonado por ela. Tanto que eu me lembro que no 84, nós estávamos, 84, 85, não sei, nós estávamos em East Hampton, a casa de praia que ele tinha lá nos Estados Unidos, a gente fazia bagunça lá também. Aí ele falou para mim, olha, Hélio, vamos aproveitar bem, porque o ano que vem eu já pretendo casar com a Xuxa. Ele chamava ela de Carinha. Eu já pretendo, não estou querendo mais essa bagunça, não sei o quê. Então, ele já estava pensando até seriamente em casar com ela. É mesmo? É. Mas aí depois desandou a coisa, chegou, conversou com ela, a coisa não avançou, mas ele gostava da Xuxa. E era uma relação bonita entre os dois. Teve mais celebridade que ele namorou, não teve? A questão não são nem as celebridades. Pessoas assim, famosas. Assim. É isso aí. A gente encontrava todas aí pelo meio do caminho. Tem passagens à vontade. Por exemplo, continua a história de Tóquio. Ele não gostava de ir para o Japão, mas eu precisava que ele fosse para o Japão, porque lá, naquela época, era o auge, as empresas crescendo, pagando muito bem. Eu sei que um dia eu estou lá no Roppongi, onde a gente tinha até, depois viemos a ter escritório, eu encontrei um local lá onde as modelos que iam trabalhar em Tóquio, elas sempre frequentavam. E cada uma as alemãs lindas, louras, altas, bonitas, todas. Aí eu fui nesse lugar, eu vi aquele monte de mulher e elas não se relacionavam. O japonês não era muito a praia delas, não tinha ainda muitos estrangeiros lá. Aí eu sei que numa tarde eu cheguei e comecei a conversar com duas alemãs que foram para lá para fazer um desfile de uma dessas grandes marcas também, muito educadas. Aí foi um papo legal, aí convidei elas para jantar. Aí eu cheguei, eu falei, Pelé, encontrei duas modelos lindas hoje à tarde, tomando chá num restaurante, num bar, no Roppongi, convidei para jantar, elas concordaram, pô, vai ser maravilhoso, pô, vamos embora, Pelé, vamos embora. Aí, quando chegou a noite, o Pelé ficou encantado realmente. Aí, aqui eu conversei mais, já ficou conversando comigo, e a outra com ele. E ali eu senti que ia dar certo, porque nós íamos ficar mais uns 2 ou 3 dias lá, elas também. Não ia acontecer nada naquela noite, mas com certeza depois ia acontecer. Aí fomos lá jantar, só que de repente o Pelé chega para mim e fala assim, ô Hélio, aqui eu já acertei, já vou levar a minha pro hotel, acerta a tua. Aí eu falei, pô, Pelé, não é assim, as meninas não são garotas de programa nem nada não, nem existia isso ainda, né? Mas aí, não, acerta a tua aí. Eu falei, tá. Aí ele ficou, começou, daqui a pouco eu estou vendo ele põe a mão na perna da moça, né? É importante deixar claro também que isso foi um período que estavam os dois solteiros, nem Pelé casado com a Síria, nem... Aí eu peguei, estou olhando aquilo ali, mas e a minha? Um papo animado, legal, mas um negócio... Daqui a pouco, a que estava do lado do Pelé chama a que estava comigo para ir no banheiro. Aí as duas foram no banheiro, aí o Pelé falou assim, aqui eu já acertei. Aqui eu já falei, eu não sei, o inglês do Pelé não combinou muito bem com o alemão da menina, porque alguma coisa aconteceu, que daqui a pouco voltam as duas, só passam, pegam a bolsa que estava ali na cadeira perto da gente, nem se despediram e foram embora. Aí eu falei, ô Pelé, o que houve? Você falou alguma coisa com a tua menina? Ele pegou e falou assim, não, Hélio, você não conseguiu segurar a tua menina e acabou atrapalhando tudo. Foi você que não conseguiu segurar a tua... Eu falei assim, ô Pelé, se você que fez 1000 gols não segurou essa mulher, aí eu que não vou segurar? Aí ele riu, aí passou. Só que aí depois voltamos mais vezes lá, já ficou tudo muito mais fácil, a gente já começou a frequentar esse bar também, esse lugar lá, e aí já ficou muito mais tranquilo. Mas tem outras resenhas tinha uma também. História assim, eu era jovem, não sei se é boato, que ele namorou a Brooke Shields, aquela que fez a Lagoa Azul. A história da Brooke Shields foi o seguinte, nós fomos para um evento em Tóquio, seria, eu acho que o centenário da dinastia do imperador japonês, alguma coisa assim. E foram várias autoridades lá. Lá, quando chegamos lá, tinha um salão grande, onde estava lá primeiro-ministro, alguns outros presidentes de outros países. E quando o Pelé chegou, eu tinha uma combinação com ele que eu falei assim, ô Pelé, em lugares assim, que tem mais autoridades, mais tranquilos, para não incomodar, eu te deixo à vontade, que eles gostam de ficar do lado do Pelé e eu vou ficar grudado no Pelé.
Eu falei, se eles gostam, então eu deixo você à vontade, mas se você sentir qualquer coisa, você me chama, você vira, eu vou ficar mais ou menos por perto, aí você me grita lá, Hélio, aí eu vou até lá e te salvo, invento uma coisa e te tiro dali. E isso funcionava bem. E quando nós chegamos lá, imediatamente já veio o primeiro-ministro japonês, veio cumprimentar ele com um monte de gente, abraça ele. Eu deixei, aí começa lá mais uma turma lá em volta dele, né? E eu saí, nisso eu vejo a Brooke Shields com a mãe dela, em pé num cantinho assim. Aí comecei a conversar com a Brooke Shields e com a mãe. Aí a mãe da Brooke ainda falou para mim, olha, você é lá do Brasil, não tem alguma coisa para minha filha fazer lá? Ela gosta do Brasil. Eu falei, é mesmo? Eu falei assim, olha, eu moro no Rio de Janeiro. A Brooke, pô, sou louca para conhecer o Rio de Janeiro, não conheço ainda. Alguma empresa lá para me pagar, fazer um comercial, essas coisas, que eu quero ficar uns dias lá. Eu falei, não, claro, vamos, né? E comecei a conversar com ela, e depois falei, e você, como... Tava uma conversa agradável, normal. Nisso, chega o Gorbachev, que na época era o premier russo da União Soviética. Fez a perestroika, a glasnost, aquele negócio todo. Quando o Gorbachev viu o Pelé, ele foi logo para cima do Pelé para conversar com o Pelé. E o Pelé começa lá a conversar com o Gorbachev e mais alguns asseclas ali do Gorbachev. Foi nesse momento que o Pelé olha para mim e me grita, Hélio! Aí eu já percebi logo, deixei a Brooke Shields lá e fui. E fui para salvar. Eu já percebi que era alguma coisa que estava acontecendo, que o Pelé queria, talvez, não sei, sair dali. Aí eu já cheguei, já comecei a conversar com o Gorbachev. Hi, Mr. Congratulations for the beautiful job you're doing. Quando eu começo a conversar com ele, o Gorbachev olha para mim, vira as costas e vai embora. Me deixa falando sozinho ali. Eu falei, porra, que cara mal educado. Quando eu olho para o lado, o Pelé já está lá com a Brooke Shields, cheio de papo com a Brooke Shields. Ou seja, ele percebeu que eu estava lá com a Brooke Shields, ele me largou, saiu fora, me largou com quem fosse ali. E ficou de papo ali com a Brooke Shields. Depois teve a abertura, aí ela sentou do lado dele e tudo mais, mas depois, como nem eu, nem ele pegamos telefone, nem nada... nem da mãe dela, nem elas foram embora e acabou por ali, entendeu? Não aconteceu boato. nada. Foi só boato. Mas foi assim que aconteceu. Até porque, pô, caiu um mito agora, porque na minha juventude, eu lembro de uma época, na minha sala de aula, tinha hoje é meme, né? Mas tinha um grito nosso que a gente falava, pô, não sei o quê, o Pelé pegou a Xuxa e a Brooke Shields. A gente falava, brincava com isso, né? Que era linda. Mas ele pegou outros também lá nos Estados Unidos, desde as grandes, várias, até tem uma que hoje a gente os mais novos nem conhecem, mas foi uma mulher encantadora na época, a Brigitte Bardot. Brigitte Bardot pegou no auge. É mesmo? Brigitte Bardot pegou no auge. É mesmo? E várias outras também. Não tinha... O Pelé realmente era... Nesse quesito aí, ele era... Fazia 1000 gols mesmo, né? Eu estou para dizer que o futebol dele é desse tamanho, perto dessa capacidade que ele tinha aí. Ele conseguia enxergar... Espaço aí que era bom de resenha. Mesmo cheio de gente... É mesmo? Porque ele sempre foi muito educado, agradável. Ele, como ser humano, E outra coisa, a figura dele, eu acho que na história da humanidade não deve surgir mais alguém com carisma que ele sempre teve, não. Impressionante. Eu só tive uma oportunidade de... Na verdade, nem entrevistar, mas de ver o Pelé, que foi em 2009, teve um evento no Maracanã. Ele veio para um evento no Maracanã que tinha ligação com... Eu não sei se era a Copa de 2014 ou a Olimpíada de 2016, porque naquele ano, 2016, foi o ano que o Brasil foi anunciado, que o Rio de Janeiro foi anunciado como sede para os Jogos. Então, teve um evento no Maracanã, enfim, estava... Não sei se o Lula ou a Dilma tinha... E aí, no final, ele ficou ali esperando, ele perto do Maracanã, perto do hall dos elevadores antigos e tal, e aí pararam os jornalistas ali. Foi a primeira e única vez que eu fiquei com ele. E ele, assim, simpaticíssimo.
Simpaticíssimo. E eu lembro, e aí, anos depois, eu fui assessor do Flamengo, né? E nessa época o Jorginho, tetracampeão do mundo, foi treinador, e eu lembro que a gente estava, em Brasília, treinando no CT do Brasiliense, estava todo mundo dentro do ônibus, o ar do ônibus ligado, todo mundo querendo jogador, todo mundo, a comissão técnica querendo ir pro hotel, teve treino de manhã para almoçar, né? Aí tá o Jorginho lá embaixo no alambrado, sozinho, assinando camisa pra cacete, tirando foto. Aí quando ele vem, eu brinquei. Eu já conheci, por acaso, eu sou amigo do Jorginho desde antes. A irmã dele morava na minha rua e ele era júnior do América, eu já conhecia ele. Mas eu brincando, falei, respeitando a liturgia do cargo, falei, professor, tu vai até o fim, né? Tu responde todo mundo, atende todo mundo, tem essa paciência maneira. Ele falou assim, cara, aprendi isso com o Zico, porque o Zico atendia todo mundo. E o Zico aprendeu com o Pelé, porque se der essa volta, eu estou imaginando que o Pelé, se tiver 50 pessoas aqui, o Pelé vai atender. Pelé sempre atendeu todo mundo. O Zico é outro ícone do futebol brasileiro. E lá fora é conhecido para cá, é muito forte também. Agora, você em algum momento, assim, aí nesse dia, quando eu estava assim de frente para o Pelé, eu senti uma coisa assim muito, muito diferente de todos os. E olha que eu, entrevistei. Não chega aos pés, Romário, Ronaldo, várias vezes Zico, outras pessoas famosas. Vi Xuxa, então, por ser jornalista, sempre, mesmo sendo do esporte, transitei muito nesse cenário, acabava vendo um outro famoso que não fosse jogador de futebol e tal. E nesse dia na frente do Pelé, eu fiquei assim, cara, tinha uma aula diferente, era uma coisa diferente, uma energia diferente, cara, é o Pelé. Eu falei assim, cara, é o Pelé, e eu ficava assim, meio em transe, em alguns momentos, cara, não sou eu ficava assim, em transe. Tu conviveu muito tempo com ele, claro, você rompeu isso, que você era amigo dele, era irmão dele. Mas tinha algum momento que tu falava assim, cacete, bicho, olha o que esse cara aqui promove. Porque tem aquelas histórias que ele parou guerra, né? Ali nos anos 70, que ele parou guerra. Enfim, em algum momento você ficou em transe também e falou assim, cara, olha isso, cara. Isso aí não acontecia porque era uma coisa natural, né? A gente já meio que convivia com essas coisas, a gente já sabia mais ou menos como elas aconteciam. Isso vem mais da emoção das outras pessoas. Então, para nós, era tudo mais natural. E o próprio Pelé também achava natural aquilo. O Pelé, ele se achava grande, mas ele nunca chegou nem a ter noção do quão grande ele era, entendeu? Ele sempre foi muito educado, atendia todo mundo. Eram episódios, por exemplo, a abertura da Copa do Mundo dos Estados Unidos. E a gente ia sozinho, não tinha esse negócio de segurança que tem hoje, um monte de... Éramos eu e ele aí, rodando pelo mundo afora. E é claro que quando ele parava na frente de uma loja, se juntasse juntava dezenas de pessoas. Mas teve um episódio, por exemplo, que nós fomos para a abertura da Copa do Mundo, é claro, que para pegar a gente lá no hotel e ir até o estádio, teve batedor, limusine, aquelas coisas todas que eles faziam. Mas quando chegavam lá, no estádio ali, deixava eu e ele pronto, nem segurança a gente tinha, nada disso. Eu sei que nós estávamos no elevador para subir para a tribuna de honra, eu e ele, tranquilo ali, esperando o elevador, de repente chega um segurança forte, trava o elevador ali e pediu para a gente até se afastar um pouquinho. Aí eu falei, tá bom. Aí perguntei para ele por que ele não falou o que era. Daqui a pouco chega o Bill Clinton, a Hillary o Bill Clinton e a Hillary. Os dois sozinhos. E mais alguém do lado dele que eu não me lembro. Quando a Hillary viu o Pelé, ela foi a primeira pessoa a se aproximar. A gente chegou, Pelé, cumprimentando, abraçou o Pelé, aquele negócio todo. E aí, o Bill Clinton também foi, cumprimentou ele e tudo mais. Aí o Bill Clinton olhou para a Hillary e falou assim, a Hillary falou, o Pelé é o rei do futebol, trouxe o futebol dos Estados Unidos. Aí a Hillary falou assim, não, eu sei, eu conheço o Pelé do futebol e tudo mais. Aí ele pegou, mas conhece como? Ela falou assim, a Chelsea, a nossa filha, joga futebol, jogou na escolinha dele, ama ele. Aí ele falou assim, você viu, minha mulher, minha filha, todo mundo te conhece, prazer, eu sou o Bill. Ele se apresentou o Pelé, porque a mulher e a filha já eram fãs do Pelé por conta do futebol que a filha jogava. Aí brincou, aí entramos no elevador, subimos. Então, ele tinha essa característica, desde o mais humilde até o mais
poderoso, era tudo da mesma forma, na mesma brincadeira. Quando, por exemplo, eu resolvi fazer eu e o Jerome, na época secretário da FIFA, ideia do Jerome a gente fazer um jogo entre a Pela Esporte, fazer um jogo entre Pela Esporte e a FIFA, fazer um jogo entre palestinos e judeus em Roma. E aí fizemos o jogo, fomos fazer o jogo lá, chamamos autoridades de tudo quanto é lado. O Pelé deu o pontapé inicial com o Sean Connery, e lá em cima, na tribuna, estavam várias autoridades. Aí eu sei que num momento lá, no intervalo, eu fui no banheiro, voltei, estava o Blatter, que era o presidente da FIFA na época, sozinho ali em pé. Eu comecei a conversar com o Blatter. Aí nisso o Pelé foi também, foi no banheiro, voltou e ficou conversando também com a gente. Eu, Blatter e Pelé. Aí nisso chega o Sandro Pertini, que era presidente da Itália. Começou a conversar com a gente. O que o Sandro Pertini chegou, veio também o premier de Israel, na época, acho que era Isaac Rabin, não me lembro bem, ficou ali conversando com a gente. Naquele meio, você vê a força que o Pelé tinha e nem imaginava. Vem Yasser Arafat, líder palestino, ficou ali sem falar muita coisa, só ali no meio que fazendo no grupo ali, e logo em seguida chega o Mandela. Nós havíamos nos encontrado com o Mandela já umas 5 vezes, na África do Sul, em Portugal, para tudo quanto é lado. Tivemos várias vezes com o Mandela, já tinha um carinho pelo Pelé, que era uma coisa absurda, como de irmão. Aí chega o Mandela, abre caminho entre todo mundo, puxa o Pelé, Pelé, vou te apresentar o presidente sul-africano, que foi, inclusive, o que libertou o Mandela, e os dois ganharam juntos o Nobel da Paz, Frederic de Klerk. Aí apresentou o Frederic, todo entusiasmado, todo bobo ali, e o Mandela e o Pelé abraçando o Mandela e tudo mais, e todo mundo meio assim, meio que até olhando assim, caramba, a intimidade do Mandela com o Pelé. Então, esses episódios aconteciam quase que a todo instante com a gente pelo mundo afora, entendeu? Então, o Pelé, ele tratava isso com naturalidade e achava meio que normal isso, mas não era normal. Você quer ver uma coisa, o Hélio, você conviveu com ele há muito tempo, uma coisa assim curiosa, por exemplo, o Romário tem medo de cachorro, o Ronaldo tem gente que tem medo assim de escuro, o Ronaldo era sonâmbulo. O Pelé tinha alguma coisa assim, tipo, não come feijão porque tem medo de engasgar, alguma coisa inusitada dessa assim da vida dele, da história, algum medo, alguma... O Pelé, a única coisa que ele tinha era um medo absurdo de água. É? Que ele mal sabia, ele fez educação física, mas ele mal sabia nadar, porque ele falava, inclusive, que a bunda pesava, ele não tinha... Então, ele morria de medo de água. E barco, inclusive, ele não ia em barco de jeito nenhum. Tanto que uma vez nós estávamos em Mônaco, e aí eu olhei lá para baixo, tinha uma exposição de barco. A gente tinha uma tarde toda livre. Eu falei, por que a gente vai fazer? Eu falei, Pelé, porra, vamos dar um passeio lá embaixo, na Marina de Mônaco? Ali tem um monte de barcos bonitos ali. Aí eu falei, estamos à toa, vamos. Aí descemos. Quando nós chegamos lá, ele tinha uma casa em East Hampton que era em frente a um lago, e ele tinha um barquinho pequenininho lá para as pessoas de vez em quando pescarem, uma coisinha pequena. Aí nós descemos lá, quando a gente chega na exposição de barcos, tinha uma empresinha lá vendendo barcos pequenos, barcos tipo, como se fosse uma canoa mesmo, um barco com um motorzinho, uma coisa assim. Aí o Pelé parou ali, começou ali de papo, esse barco, quantos pés, o que faz, como é, cheio de perguntas, e eu em pé ali do lado. Eu falei, Pelé, você vai comprar essa canoinha aí? Aí o Pelé, claro que não, é para passar o tempo, a gente não vem passando. Eu falei, Pelé, se é para não comprar, por que a gente não compra aquele barco de 150 pés ali na frente, maravilhoso? Vamos para lá não comprar aquele barco. Aí chegamos lá, já na porta vieram aquelas mulheres lindas com taça de champanhe, aquele negócio todo, vem o diretor do barco, aí sobe aqui, aquela recepção maravilhosa. Eu falei, tá vendo, Pelé, se é para passar o tempo não comprando, olha só que beleza aqui, olha o tratamento que a gente já teve. Então foi o barco mais lindo, não comprado, que a gente aproveitou, queria oferecer para a gente passear de barco, fica uma semana com esse barco para ver. Então, ele morria de medo. Aí o barco estava ancorado, não tem problema. Depois saímos de lá, passamos a tarde toda, foi até agradável, legal. Mas barco não era com ele. Navio, iate, ele... Tinha medo? Ele tinha medo e enjoava também. Então, ele não gostava. Hélio, vamos pegar uns tópicos aqui. Primeiro, eu quero que você fale do seu livro. Fala do seu livro. Foi lançado em outubro do ano passado.
Mostra ele de novo ali para nossa audiência, fala dele. E futebol brasileiro, um gigante adormecido. Mas que já não está mais, né? Continua, pelo contrário, agora é que está. Adormecido? Adormecido. Mas eu estou falando sobre aspectos econômicos do futebol. Porque o que acontece? Eu não sou um historiador de futebol. Eu mal conheço até jogadores. Mas eu é meio nem paradoxal decoro. assim, você vai acrescentar, vai ilustrar aqui. No momento em que a gente está... O futebol brasileiro está meio que nadando de braçada com relação ao futebol sul-americano, os clubes ganhando... tem clubes bem de grana, tem os com SAF, mas assim, todo ano os brasileiros ganham, os cariocas têm ganhado muito também, a Libertadores, que é a competição mais difícil, muitos clubes se reestruturando, repatriando, trazendo jogadores caros, ou impedindo com que jogadores do tipo de Gabigol e Arrascaeta, Bruno Henrique e outros mais vão lá para fora, enfim. Não é meio paradoxal? Em administração, nós temos uma análise que a gente se chama de análise Verrio. Análise Verrio é o seguinte, você está administrando um negócio e aquele negócio deu certo por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos. Foi até um exemplo da Kodak, que dominava todos os segmentos da cadeia de valor dela, desde as câmeras, a revelação, o papel, aquele negócio todo, e faziam aquilo e achavam que estava... A análise Verrio, ela, em tese, a justificativa é o seguinte, você está por uma estrada com um carro maravilhoso, trafegando ali tranquilamente, uma estrada de chão, de repente, o teu carro cai num atoleiro, mas você não percebe. Aí você continua acelerando, as rodas estão rodando, a direção está funcionando. Então, você pensa que você está seguindo o fluxo normal dos outros automóveis, só que você não está, você está atolado. E você não percebeu. O futebol brasileiro, ele está no momento dessa análise. Ele está parado pensando que está indo. E não é só você que pensa assim, não. O principal problema nosso é que os dirigentes pensam assim também. Os dirigentes pensam que eles estão indo. O futebol brasileiro, dentro de campo, ele está funcionando muito bem. Nós temos bons atletas. O futebol é bonito. Está acontecendo. Então, a gente está bem. O problema todo é que, sob o ponto de vista econômico, o futebol mundial se adaptou, se transformou e o brasileiro parou. E é isso que eu explico, inclusive, nesse livro aqui. Na década de 90, nós éramos, inclusive, superiores aos europeus. Só que nós não evoluímos, não avançamos. E o que ocorre hoje? Por exemplo, o futebol, ele se globalizou. Eu te falei desde a globalização lá de Margaret Thatcher, né? O futebol também se globalizou. Hoje, por exemplo, os clubes ingleses, ele subsistia no quintal dele, na Inglaterra. Depois também veio a questão da Lei Bosman. O futebol, a Lei Bosman é outra história. Não, mas já que, te explico. Abriu possibilidade de... Não. A Lei Bosman fala com relação ao passe do atleta. Eu estou falando sob o ponto de vista... Não, tudo bem, teve impacto também, mas isso aí nós resolvemos com a Lei Pelé aqui, que extinguimos o passe e... Não, porque chegar também na Lei Pelé... Que acabou facilitando. A Lei Pelé possibilitou muita coisa para o futebol brasileiro. Melhorou muito esses contratos dos atletas. E eu sei falar que era um absurdo, né? Tinha jogadores que ficavam 5 anos sem receber um salário, um tostão do clube e preso ali sem poder jogar. Fazia contrato de 1 ano, não acertava, ficava lá 3 meses treinando separado. Não, mas não é contrato. O contrato dele podia ser até de meses, só que vinculou ele da federação, ele não podia mais sair daquele clube, mesmo não tendo contrato. Era um absurdo. Mas quando eu falo do seu ponto de vista econômico, por quê? Porque, a partir da década de 90, os clubes passaram a deixar de operar no seu próprio quintal e procurar outros países. Foi assim com a Espanha, Inglaterra, Alemanha, depois todos os outros foram seguindo. Eles faturavam dentro do seu quintal, que seriam os seus próprios países, mas depois passaram a enxergar um outro universo, começaram a faturar direitos de televisão, transmissão e tudo no mundo inteiro. Hoje em dia, o campeonato inglês, por exemplo, é transmitido para 202 países no mundo. O campeonato espanhol também. Todo alemão, italiano, francês, todos eles têm faturamento no mundo inteiro. Isso acaba possibilitando os clubes a venderem mais camisas, expandirem suas marcas, terem mais torcedores. Por exemplo, Real Madrid, nós falamos, o Flamengo é o maior do mundo, tem 40, 50 milhões de torcedores. O Real Madrid, só na China, tem 150 milhões de torcedores. Vende produtos para todos eles. Vende camisa, bottoms, vende tudo. Transmissão. Por quê? Porque eles se globalizaram. O futebol brasileiro permanece ainda no seu próprio quintal. O faturamento do futebol brasileiro está aqui dentro ainda.
Os patrocinadores são brasileiros, todos são daqui. Então, a gente algumas vezes, algum direito ainda fala assim, lá na França eu vi uma camisa do Flamengo. Mas não tem nada a ver com uma estratégia de comunicação e marketing globalizado. Eles não conhecem isso. E outra coisa, nesse livro eu explico também por que a gente está parado no tempo, sob o ponto de vista econômico. Deixa eu só refazer aqui a minha colocação. Eu estava fazendo uma abordagem sobre aspecto técnico. Não, sobre o aspecto técnico a gente continua perfeito. Você está falando sobre aspecto mesmo financeiro, de expansão de marca, de crescimento de negócio. Tá, exatamente, isso aqui é isso. E mostra, inclusive, as transformações que a gente precisa promover para entrar na escala global. Você tem uma ideia? Acha que é possível algum clube brasileiro ter não um tamanho, mas assim, ter riqueza não, que a moeda não dá mais, mas que atinja patamares maiores para brigar? Óbvio, rapaz. É óbvio. Eu estou te falando, possível. O mundo hoje é globalizado, então você não existe mais essa questão. A economia brasileira, o nosso PIB é de 2,3 trilhões, a nossa renda per capita. Hoje em dia não existe mais. O teu mercado é o mundo. Pra você ter uma ideia, o Japão, por exemplo, depois da Segunda Guerra, o Japão ficou quebrado. E o Japão resolveu investir na indústria automobilística. Agora, quem tinha dinheiro no Japão, no período pós-guerra, para comprar um carro? Ninguém. O que o Japão entendeu? Olha, nós vamos ter que buscar esse dinheiro lá fora. E aí passaram a vender carros para os Estados Unidos, para a Europa, para todo lado, virou essa potência econômica no mundo inteiro. Foi isso que aconteceu com o Japão, aconteceram com outros países, a Alemanha no pós-guerra, e o Brasil continua, com o futebol, se alimentando do mercado interno. Todos já estão se alimentando do mercado externo, e o Brasil continua aqui. Por exemplo, o Real Madrid, 30% da receita do Real Madrid vem dos direitos que eles vendem na Espanha, dentro da própria Espanha. 70% é fora da Espanha. E os outros clubes estão seguindo isso aí. Nós não temos um contrato, um negócio que a gente faça que nos traga dinheiro fora do país. E não precisa você ir lá jogar para pegar dinheiro lá, não. Basta você desenvolver as estratégias que eu explico neste livro. Dá uma palhinha de uma delas aí. Vou te dar uma palhinha de uma delas. Os direitos de transmissão da Premier League inglesa foram vendidas agora, a temporada de 25, 26, foram vendidas por cerca de 7 bilhões de libras, aproximadamente 48 bilhões de reais. O brasileiro foi vendido por 1,3 bilhões de reais, mais uns 700, cerca de 2 bilhões de reais. Ou seja, 2 bi para 48, 24 vezes mais barato. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Você não pode falar, mas os ingleses têm dinheiro. Não. O PIB inglês é 3,2 trilhões. O brasileiro é 2,3 trilhões. Então, se você considerar a relação de mercado, nós teríamos que vender o nosso pelo menos por 30 bilhões, nosso direito de transmissão. Então, não é essa falácia que o pessoal fica empregando. Essa diferença se dá porque o nosso futebol não está no formato que possa ser comprado pelos players internacionais. Não está no formato e nós não temos também executivos que trabalhem isso aí. Vou te dar um exemplo. Quando eu peguei o Pelé, eu meti minha pastinha embaixo do braço, saí aprendendo a falar idiomas também, comecei a aprender italiano, francês, espanhol, inglês. Fui aprendendo nas viagens, eu ia estudando também, lendo, era difícil pra caramba, fui aprendendo idiomas e fui lá para fora trabalhando marcas, fazendo negócios para ele, porque aqui dentro você não tinha dinheiro, não tinha empresas grandes aqui. Você não vê um diretor de marketing de clube que saia da sala dele e vá buscar negócios lá fora também. Tem algum clube brasileiro mais próximo disso aí? Existe algum? Nenhum. Não? Nenhum. Ou 5% disso? Não existe, não tem. Não tem. Não tem. Você tem hoje o Atlético Paranaense, por exemplo, que é um clube mais estruturado do ponto de vista econômico, mas ele é estruturado aqui para dentro da casa. Ele tem um padrão internacional de governança, ele está perfeito, mas não tem esse tipo de trabalho, não é feito. Pega qualquer diretor de marketing de qualquer clube, ele fica sentado lá distribuindo ingresso. Ele não vai procurar novos investidores para o clube, até porque nem tem essa capacidade. É a maioria. Aí você vai falar, mas esse clube... Não, nada, todos são iguais. E basta você ver também o faturamento dele. O faturamento do marketing do Flamengo é parecido com o faturamento do marketing do Corinthians, que é parecido com o faturamento do marketing do Palmeiras. Por quê? Porque eles ficam lá, eles são passivos, eles ficam lá esperando as empresas que vão até eles. Aí vão lá fazendo propostas. É assim que funciona. Nós precisamos mudar esses parâmetros. Agora,
Para mudar também, temos que atrair bons executivos, mas para atrair bons executivos, você precisa fazer as alterações, as mudanças que o futebol brasileiro precisa. Você é Flamengo, né? Apesar Flamengo. de ser profissional, você tem... Eu também sou. Como é que você vê essa gestão do BAP? Queria que você é um cara do meio, como é que você... Qual é o teu diagnóstico para a gestão do BAP? O BAP, por exemplo, ele, como executivo, é um dos melhores. É um executivo de sucesso, conhece os processos, é um grande gestor. Então, até aí, tudo bem, tudo perfeito. O que eu digo é o seguinte, eu estudo a estrutura do futebol brasileiro desde muito tempo. Nós passamos aqui por um processo, uma transformação que não ocorreu nos outros países. Nós tivemos uma intervenção em 41, nós tivemos uma intervenção da ditadura Vargas no futebol. E nos outros esportes também, mas miravam principalmente o futebol. Aquela intervenção da ditadura Vargas promoveu uma transformação que praticamente hoje nos impede de ter um processo, um modelo de governança corporativa que faça com que os clubes avancem. Os modelos que a gente tem hoje, eles estão ultrapassados e atrapalham muito qualquer gestão moderna que você queira implementar. Vou te dar um exemplo. Você tem, por exemplo, uma empresa que visa, uma empresa normal que visa perenidade, visa crescer, nunca morrer e tudo mais. O principal modelo é ela ter uma estrutura, um conselho de administração, por exemplo, de 7 a 9 membros, ou talvez até 11, mas um conselho de administração altamente competente, com pessoas do mais alto nível. Esse conselho de administração, eles vão cuidar das relações dos stakeholders, dos acionistas ou qualquer outro, ou dos donos, com a gestão, para que não impeça uma gestão adequada, uma gestão correta. Você não pode ter os donos chocando direto com a gestão, porque isso atrapalha, impede qualquer planejamento estratégico, impede tudo. Então, esse conselho de administração é por isso. Por outro lado, o conselho de administração também vai estar sempre estudando todas as técnicas modernas de mercado para orientar e melhorar a gestão. E ali, aí embaixo do conselho de administração, você tem o presidente que vai conseguir trabalhar ali à vontade, desenvolver tudo que precisa desenvolver para entregar realmente o que precisa entregar. É assim que funciona uma grande empresa. Todas as grandes empresas no mundo que cresceram, crescem e avançam, elas avançam com esse modelo, já está comprovado que é o que está correto. O modelo nosso ainda é de você ter um gestor, no caso o presidente, ali em contato direto com os stakeholders. E ali ele não tem ninguém para ajudar ele. Por quê? Porque está o presidente ali, tem um conselho, onde seria o conselho de administração com 7 membros, você tem hoje um conselho deliberativo, que no caso do Flamengo tem 2.000 e alguns membros. Esses 2.000 não abrem mão do direito de mandar que eles acham que têm. Então, todo dia você acorda com um sócio conselheiro te enchendo o saco dizendo o que você tem que fazer. E se você não faz, começa a criar confusão, começa a convocar reuniões para debater esse tema, debater o outro. Aí você tem conselho deliberativo, conselho de administração, é um monte de gente ali circulando e todo mundo dando palpite na gestão. E você precisa ter ali uma capacidade política muito grande para contornar essas situações e conseguir gerir mais corretamente. E é muito complexo. Isso aí, esse problema a gente tem no Vasco, tem no Corinthians. Você viu o Corinthians, que problema grave também lá no Corinthians? O presidente acabou de assumir, os caras já começam lá a pedir impeachment do cara, o clube próximo de cair para a segunda divisão, o pessoal pedindo impeachment, criando confusão, já queriam reprovar as contas. Ele, com 6 meses, já abriram impeachment também para reprovar as contas do presidente. O estatuto fala que é só é anual, o calendário é anual, mas com 6 meses queriam reprovar por má gestão, por não sei o quê. Então, essas confusões acontecem em função ainda da interferência do Estado Novo na estrutura dos clubes, dos estatutos, tudo isso ainda vem da época do Estado Novo. E o que eu vejo ali é o seguinte, o BAP, o modelo de gestão dele é autocrata. Ele é um comandante de cima a baixo, mais ou menos igual ao modelo do Exército. Ele comanda, ele não abre mão desse comando, ele coloca lá os diretores, ele vai ouvir e tudo mais, mas esse modelo vai dar problema no Flamengo, porque o Flamengo é muita interferência política, é muito ruído. Agora, eu torço para dar tudo certo, para que ele consiga superar isso, ou que ele coloque alguém nesse meio do caminho aí para administrar essa situação, porque é complexo. Agora, o Flamengo está num momento bom, está com uma equipe, jogadores bons, bem estruturado, ele tem, os modelos ali estão bem implementados. Então, eu acho que não sofre tanto, mas não vai deixar de ter problemas. Hélio, a gente está chegando ao fim. Eu quero te fazer 2 perguntas, assim, pai bola, para você analisar rápido. Uma delas é, Ronaldo na CBF. Gosto muito do Ronaldo, mas é o que eu estou te falando, pela estrutura, eu acho impossível. Por quê? Porque o modelo nosso
vem ali para a CBF, você tem... E foi uma dificuldade. Eu tentei forçar, na Lei Pelé, eu tentei colocar os clubes votando para a presidência, e agora, com muito custo, eles permitiram, mas permitiram os clubes da Série A com 2 votos, clubes da Série B com 1 voto e as federações com 3 votos. As federações são 27 federações estaduais. Então, você tem ali, elas sempre vão ganhar. E as federações, elas estão ainda vivendo no século passado, elas não se modernizam. E elas são contra qualquer processo inovador. Então, eu acho muito difícil o Ronaldo conseguir furar esse bloqueio das federações estaduais. E ali, como para você ser candidato, você precisa de 4 assinaturas das federações e mais 4 assinaturas de clubes, pode ser até que o Ronaldo consiga dos clubes. Das federações, eu acho quase impossível que eles assinem para ele ser candidato a presidente. E para a gente fechar, Neymar no Flamengo. Não, para mim, seria um sonho. Eu amo o Neymar, é um grande jogador, merecia a bola de ouro. Mas o problema é que eu não vejo como. Não tem os valores que ele está recebendo hoje. Só se ele abrir mão de tudo e falar assim, praticamente vou jogar de graça. Porque se ele vier para o Flamengo com salários altos também, não vale a pena para o Flamengo se sacrificar para pagar um jogador de despesa. Porque ele não vai transformar. Ele vai servir como instrumento de marketing, serve muito bem para o Flamengo. Mas ele não vai jogar em alto nível numa situação que o Flamengo hoje precisa, entendeu? Mas realmente é maravilhoso. A presença dele no Flamengo seria ótimo para a internacionalização de marca, para tudo isso, entendeu? Mas acho que não vem. Hélio, quero te agradecer. Obrigado aí pela sua... Gostou do papo? É agradável, legal. Sempre gostamos de falar de futebol. Gostei. Muito bom. Queria agradecer a sua presença de novo aí, você ter vindo, bater essa resenha, esse bate-papo aí. Acho que ficou... Faltou alguma coisa, a gente marca futuramente uma parte 2 aí, a gente volta, grava de novo, de repente traz o Luiz aqui, outras, né, bater um pau sobre futebol. Queria te agradecer aí, obrigado pela você ter vindo. Quer deixar um recado para o pessoal, para teu livro, seguir nas redes, algum recado que você queira deixar? Olha, o futebol ainda é, hoje, uma das indústrias mais poderosas e cada dia se transforma, se torna mais forte que a indústria do petróleo, que outras indústrias. Eu acho que se você jovem, inclusive, que está pensando num caminho que você quer seguir na carreira e tudo mais, compre esse meu livro aqui, você vai ver as oportunidades que existem dentro do futebol e ainda no Brasil tem muitas possibilidades de crescimento e transformação e vocês vão gostar. Daqui, deixa eu mostrar para eles ali. Deixa eu mostrar aqui. Essa câmera aqui, esse livro, Futebol Brasileiro, um Gigante Adormecido, está aqui, ó. E como é que eles acham esse livro? Isso aí tá na internet, você acha, está na Amazon, na editora, você pode ali no Barra Shop, você tem ali na Livraria da Travessa. É fácil. Mas pela internet até mais rápido, chega em 2 dias. Algum outro recado que você não deu, que você queira dar? Ótimo. Estamos aí à disposição. Então aqui vamos despedindo. Obrigado a você que foi até o final aqui com a gente, nesse papo maneiríssimo sobre futebol, sobre gestão, conheceu muita coisa sobre Pelé, foi um papo assim, muito legal. E vou pedir para você, se não tá inscrito, se inscreva de novo aqui, se inscreva finalmente aqui no podcast, no Sua Resenha, ative as notificações, pega esse conteúdo aqui, compartilha com todo mundo que gosta de futebol, que gosta de gestão, enfim, de teu pai, teu avô, para saber a história do Pelé. E também siga a gente no Instagram, que é o @suaresenhapodcast, @suaresenhapodcast. Você lá no Instagram, eu posto muito corte por dia, você tem uma noção de como está o programa, vê o corte e vem para aqui no YouTube, no nosso canal oficial do Só Resenha, e assiste o programa na íntegra. Tá legal? Esse foi mais um Só Resenha Podcast aqui, com um brilhante Hélio Viana, que cedeu o tempo dele, nos deu essa oportunidade, essa moral aqui de bater esse papo. E até o próximo. Fui!